Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa unidade 1 do nosso curso de Teologia na disciplina História do Cristianismo 2. Bem-vindo aí a todos. Olha, nosso curso está aí com o primeiro texto sobre o contexto da Reforma Protestante, viu? Vocês vão ler este livro aqui do Alistair McGrath. Olha só, é este livro que eu preparei para vocês aí, o primeiro capítulo, tá bom? Esse livro é sobre a Revolução Protestante, uma provocante história do protestantismo, olha aí, ó, do protestantismo contada desde o século XVI até os dias de hoje. Eu separei aí o primeiro capítulo que fala sobre a tempestade se avizinha. Ele está trabalhando aqui apenas o contexto, fiquem tranquilos, é da página 23 à página 41. Gostaria que vocês lessem mesmo, porque é muito interessante. O nosso autor é muito rico em detalhes. Olha só o que ele escreve aqui, que eu achei muito interessante. Eu vou ler para vocês. Olha só que interessante. Uma excelente ilustração desse ponto é a igreja de Saint-Martial-les-Sauces, do convento beneditino francês, fundada em 985 e extensivamente desenvolvida durante o século XX. Acima da porta principal há uma inscrição com os seguintes dizeres. Olha que riqueza! Você que está entrando, que vem chorar por seus pecados, me atravesse, uma vez que sou a porta da vida. Você que está passando, olha só, vocês que estão chegando para chorar pelos seus pecados, passem por mim, pois eu sou a porta da vida. Os que buscavam o consolo do céu ou o perdão dos pecados não poderiam garantir esses benefícios sem a intervenção e a interposição da instituição da igreja e seus ministros autorizados. O que ele está dizendo? Veja, ele está querendo trazer para nós que este universo medieval, início da modernidade ali, ele é um universo marcadamente controlado pela igreja no sentido de dar sentimentos, de dar pertencimento para as pessoas em lugares que elas habitavam, os destinos delas, né? O nascer, o viver e o morrer estava na mão do clero, né? Estava na mão das instituições eclesiásticas, estava na mão deste universo que pensava a partir de uma teogonia, né? Da intervenção dos deuses em toda a atividade. Ocorre que ele não fica por aqui, ele vai trabalhar um segundo elemento, que são as tensões e ansiedades no cristianismo ocidental. Esse é um segundo tópico no texto que vocês vão ler. Ele vai dizer que depois do século XV, muitas forças sociais e intelectuais começaram a entrar numa espécie de tensão com o que já existia. É claro que ele está chamando a atenção para o elemento renascimento, né? A intelectualidade, o humanismo, que tem como uma figura mais importante, talvez, aí, o Erasmo de Roterdã. Então, esses novos elementos intelectuais vão surgindo dentro da cultura ocidental, medieval, e começam a agir como uma espécie uns starts, ou uns gatilhos para um descontentamento generalizado. É claro que não são todos que vão protestar, é claro que não são todas as pessoas que vão questionar, mas um sentimento, a partir desse renascimento intelectual medieval, sentimentos começam a ser compartilhados e perguntando o lugar das pessoas. Por que é que as coisas deveriam ser assim? Será que tudo isso precisava ser assim? Então ele vai trazer para a gente aí umas questões interessantes, né, sobre essa crítica que era frequentemente realizada. Veja, os burgueses começam a ascender com muito dinheiro através dos comércios, navegações estão intensas, as descobertas, né, começam
a surgir como descobertas, né? Encontrando novos povos, novos questionamentos a partir desses encontros e desencontros, né? Então, esse novo movimento econômico também provoca certo descontentamento por parte dessas classes sociais que começam a querer ascender no poder. Enquanto isso, o clero controla o significado das coisas a partir do elemento do sagrado, do elemento das religiões, da religião cristã, né? Do cristianismo institucionalizado, né? E o humanismo começa a chamar as pessoas para pensar tudo isso. Então vocês vão ter contato com uma obra que, pelo menos no primeiro capítulo, vai trabalhar também esse novo aprendizado, uma nova abordagem sobre a Bíblia Sagrada a partir desses elementos, né? Uma autonomia do sujeito, que isso depois vai aparecer em Lutero, vai aparecer em Calvino, vai aparecer, de certa forma, nos protestantes, né? Então, vocês vão ter contato com esse texto e eu gostaria que vocês frisassem na questão do surgimento da mudança. Desse um destaque desse uma atenção para essa nova maneira de compreender a humanidade, que é, sobretudo, devedora do pensamento humanista, né? Então, o pensamento humanista que, de certa forma, ele empurra o protestantismo, né? Provoca mudanças em setores sociais, né? O Alistair diz bem assim, não é correto dizer que o protestantismo provocou essa mudança, que já estava a caminho na época do aparecimento desse movimento. É muito interessante notar isso, porque muitas pessoas têm a noção de que foi Lutero que apertou um botão e as mudanças aconteceram. O que ele está defendendo é que o protestantismo está ligado dentro dessa transição da noção da ordem medieval do mundo para uma mudança nova, para uma ordem nova das coisas que chamou-se modernidade. O protestantismo, ele, ao tempo que ele é produto desses descontentamentos, dessas fissuras sociais, ao mesmo tempo que ele é um produto desses elementos, ele também produz, ele também empurra. Ou seja, o protestantismo, ele faz parte das aspirações que estavam presentes no conteúdo sociocultural da Europa Ocidental como um todo. Se pudéssemos ler, e oriento que vocês leiam os clássicos da literatura desse período, né? Só para ter aí uma orientação bem básica, se vocês pegarem Dante, o Inferno de Dante para ler, vocês vão perceber ali como é que ele está fazendo uma crítica sobre a sociedade de seu tempo, né? Contra a Inquisição, contra os mandos e desmandos, contra uma alta inflação, contra uma imoralidade inconsequente e praticamente descarrilhada no meio da sociedade. Isso, de certa forma, provocou diversos descontentamentos. Ora, se a Bíblia libertava, se a Bíblia é a palavra de Deus, desde John Wycliffe, o inglês, ele já vinha tentando trazer para o vernáculo essa palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada, as traduções, né? Educar as pessoas para que elas possam ter autonomia enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, né? Então, os setores sociais, econômicos e políticos estavam afetados, estavam em tensões, e esse movimento intelectual, oriundos das universidades, né? Isso é interessante notar. Talvez o texto toque nisso de maneira mais superficial, porque não é objeto, pelo menos aqui nesse capítulo, mas notem que isso vai contagiando a sociedade. Eu espero que vocês compreendam que isso vai
trazendo impacto na leitura dos textos bíblicos e, portanto, na fé das pessoas. Tá bom? Leiam esse texto e eu estarei aguardando vocês para um próximo momento nessa unidade 1 ainda. E nós teremos nosso questionário, não deixe de fazê-los, tá bom? Deus em Cristo abençoe a todos, ótimas leituras, ótimos estudos.